O que ele sente por você? Olá pessoal, eu sou a Carol, taróloga, e acompanho vocês nessa jornada. Hoje eu trouxe duas opções para você de pêndulos, para você escolher qual você se conecta mais, para a gente entender a energia de vocês. Essa aqui vai ser a opção de número 1. Ele no caso fica assim, né? Mas é um pêndulo. Eita! E essa aqui é a opção de número 2. Veja qual você se conecta mais. E se não conseguir escolher por ele, escolhe por um ou dois, tá? Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, que ela pode não ressoar com todos. Se você quiser uma consulta na sua energia, as informações ficam sempre na descrição. Vamos lá então para o pessoal que escolheu a primeira opção. O que essa pessoa sente por você, né? Deixa eu colocar ele aqui pra gente... Enquanto eu embaralho as cartas, é importante que você vá pensando no teu nome completo e pense no nome completo dele. Se você conseguir mentalizar o rosto dessa pessoa, melhor, tá? Vai mentalizando, vai tentando entender ali, vai pedindo pro universo para você saber o que ele sente hoje, tá? Vamos lá. Tô arrumando aqui pra ficar bem bonitinho. Gente, se não ficar enquadrado, é porque eu não consigo ver a tela, tá? Mas feito é melhor que perfeito, não é? Então, vamos tentando. O que a gente tem aqui nesse cenário? Esse aqui é um jogo mais completo que eu faço e também tem, no particular, um jogo mais completo que esse ainda. Então, se você quiser, as consultas ficam aí embaixo, as informações, tá? O que ele sente hoje, né? Essa pessoa, eu vejo que assim, numa questão de conexão com você, ele tem uma energia um pouco travada, porque eu sinto que a pessoa, às vezes, ela pode querer se conectar, mas ela mesmo se impede, sabe? Aquela pessoa que às vezes não consegue se entregar totalmente, às vezes pode ter medo de se entregar e se machucar, então fica meio que se impedindo ali de se permitir, né? Muitas vezes sentir, viver aquele momento. Então eu vejo que tem como se fosse aqui ele mesmo bloqueando isso, porque se a pessoa quiser, ela pode desbloquear esse caminho, né? Esse enforcado ele solta o pé se ele quiser, sabe? Só que é uma questão dele escolher, né? Então a gente já vê uma conexão um pouco mais travada, um pouco mais difícil, né? E eu acredito que assim, essa pessoa ela pode ter sentimentos concretos que podem evoluir devagar para algo como se fosse ali uma paixão, um amor. Então hoje eu vou sentir mais o campo dessa pessoa como um gostar, como um interesse, como uma pessoa que olha para você e tem uma atração, mas ainda não despertou para mim aquele sentimento de paixão, de amor. E se a gente estiver falando de uma relação mais antiga, né, se for o teu caso, muitas vezes a pessoa ela pode estar regredindo, né? Então às vezes acontece do sentimento assim, por conta do desgaste da relação, voltar para trás, sabe? Então a pessoa meio que tipo assim, eu ainda gosto, mas não tem mais aquela profundidade de antes, infelizmente. E eu vejo que assim, é uma pessoa que ela pode ter desejo de algo concreto, ela pode querer continuar essa relação, ou se vai querer começar a relação, mas novamente ela se trava, ela se impede. Se vocês aqui às vezes pensam diferente, se você às vezes também pode estar com uma postura um pouco mais resistente, isso vai falar para mim muito desse impedimento, dessa dificuldade ali de movimentação para que isso vire algo mais. Mas existe um desejo enraizado dessa pessoa de querer algo sério, só que ela fica brigando contra isso, sabe? É uma pessoa que às vezes pode ter medo de se aprofundar, como a gente já viu. Então ela não permite ali aquele crescer, né, dos sentimentos, entendeu? E o bloqueio que a gente vê aqui é realmente esse, porque a pessoa, quando a gente fala de paixão, de sentimento, às vezes a pessoa tem que se entregar, ela tem que ter coragem de se jogar nisso. E aqui, do jeito que me sai, é uma pessoa muito racional, assim, cada pedacinho, cada passinho, ó, o Cavaleiro de Ouros aqui, é lento, sabe? É cuidadoso, a pessoa, ela não é aquela pessoa que se joga com tudo nas coisas. Então, ela segura muito esse sentimento de paixão. E para quem ali já está num relacionamento, muitas vezes a pessoa ela tem medo de se entregar de novo, porque pode estar magoada com alguma coisa que aconteceu lá atrás, entende? E eu vejo que assim, para um quesito aqui de futuro, para a gente analisar melhor essa situação,
Poderia existir um compromisso sério se essa pessoa realmente se abrisse, se ela se permitisse seguir por esse caminho. E para quem já está num relacionamento, ela teria que se permitir se apaixonar de novo, né? Ela teria que se permitir sentir tudo aquilo. E eu acredito que aqui é uma coisa que às vezes pode levar um tempo. Então, já é um relacionamento que eu vou falar logo de cara pra você que você vai ter que ter paciência. Não é algo assim rápido e fluido, é algo mais lento e que você vai ter que ter paciência com essa pessoa. Possibilidade de futuro? Tem. Quando a gente fala de futuro, nós vemos possibilidades, não são certezas, não é algo que está escrito numa pedra. Por quê? Porque as coisas mudam através das nossas decisões e do nosso livre-arbítrio. Mas aqui vai falar dessa possibilidade, porém, essa pessoa precisa superar esse ciclo dela, tá? Vamos ver o melhor conselho para você. Lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. E já deixa aí nos comentários gratidão e espiritualidade pela mensagem. Ó, eu vou colocar aqui e vou ler para vocês. Renascer e criar. Dentro de você está o poder de reescrever sua jornada, moldando o futuro onde você é a protagonista e criadora da sua própria vida. Liberte-se das correntes do passado e abre espaço para uma nova história repleta de possibilidades. Aqui, pessoal, eu acredito que a carta ela vem falar também, se você é uma pessoa que às vezes tem medo, inseguranças, aqui vem falar, olha, se liberta disso, não fica carregando isso porque atrapalha a tua relação com essa pessoa hoje. Mas ao mesmo tempo ela vem falar sobre a gente enxergar se essa conexão aqui, do jeito que é complicada, ela cabe pra gente, ela serve pra nós. Porque às vezes a gente insiste numa coisa que vai nos desgastando, né? E tá tudo bem a gente recomeçar, entendeu? Às vezes é importante você pensar se, não vale a pena, eu vou cansar dessa pessoa, seguir por um outro caminho, tá certo? É isso que eu tenho pra vocês, eu espero que tenha feito sentido. Um grande beijo e até a próxima, porque agora nós vamos pro pessoal que escolheu o pêndulo de número 2. Vamos lá? Para quem escolheu, então, esse pêndulo aqui. Pessoal, enquanto eu embaralho as cartas, é importante que vocês vão pensando no seu nome completo, na sua data de nascimento. Se você souber o nome completo da outra pessoa, pode pensar também. Se não souber, eu sempre falo para imaginar o rosto da pessoa, né? Então, vai trazendo a energia dessa pessoa para nossa mesa, pedindo para o universo te trazer as informações que você precisa nesse momento, tá? Vamos lá. Essa é uma tiragem que eu faço aqui, que eu criei especificamente para o YouTube, mas eu também tenho uma tiragem mais completa que essa que eu faço no particular. Então, se você quiser aprofundar essa situação de vocês, as informações ficam sempre ali na descrição, tá bom? Aqui, vamos lá então. O que essa pessoa hoje, né? O que a gente pode ver dessa conexão de tudo que tá acontecendo aqui? Aqui eu vejo que é uma conexão leve. Provavelmente, você e essa pessoa podem ter ali uma coisa que é mais compartilhada num sentido de descompromisso. Eu não vejo, por exemplo, essa pessoa tendo uma conexão com você onde ela queira se compromissar, onde ela queira assumir obrigações. Ela quer ir devagar, né? Esse pajem de ouros aqui, ele não caminha rápido, ele não passa por cima das coisas, ele vai lentamente. Então, me dá a impressão de alguém que, assim, pode gostar de você, sim, mas é alguém que vai em pequenos passinhos, né? Parece até pra mim que às vezes essa pessoa ela pode estar meio que se reconstruindo. Às vezes acabou de sair de um ciclo ruim, às vezes pode ter experiências ruins lá atrás, traumas que atrapalham um pouco o desenvolvimento ali do sentimento. E eu acredito que é uma pessoa que aos poucos está se despertando para um sentimento de paixão, né? Se você falar pra mim, mas a gente já tem um relacionamento aqui, provavelmente é alguém que tá fazendo esse sentimento renascer. E isso é importante, porque aqui vai falar muitas vezes de algo que tá sendo reestruturado para ter espaço para crescer. Então, mesmo que seja uma conexão mais leve, algo mais descompromissado aqui, eu acho que essa pessoa ela tá se permitindo aos poucos, mesmo diante de alguns obstáculos, poder ali crescer esse sentimento, sentir ali o que é... Não dá nem pra falar que é devido, mas se permitir, entendeu? Que isso é o importante. Pra quem tá num relacionamento, às vezes a energia de vocês tá muito leve, tá uma energia mais gostosa, né?
E aí, essa energia geralmente vem depois de uma fase um pouquinho mais complicada. Então, isso é muito bom. Quando a gente entra aqui num campo para ver sobre desejos, né? O que essa pessoa gostaria para um futuro, eu acredito que é uma pessoa que ela entende que o futuro ele é trabalhado, ele é construído aos poucos. Então não é uma pessoa que quer ir com rapidez, com muita sede ao pote, sabe? Eu vejo uma pessoa que assim, ela quer desenvolver isso com você, mas ela sabe que são fases, a gente vai estruturando, vai crescendo aquilo ali, vai permitindo as coisas acontecerem para depois realmente se entregar. Então é uma pessoa muito metódica, assim, né? Que dá passinhos e ao mesmo tempo eu vejo que é uma pessoa que tá determinada ali ainda a essa relação. Então isso é importante. Mas o que me preocupa na questão de bloqueios é muitas vezes que essa pessoa, se você já vem de um relacionamento, o relacionamento desgastou bastante, é uma pessoa que pode estar tendo um pouco de dificuldade, pode estar se sentindo sobrecarregada, às vezes ainda tem algum medo de sentir, de aprofundar. Então a pessoa às vezes ela é muito lenta, entende? No que ela quer. E aí me dá uma insegurança no sentido desse relacionamento precisa ficar leve, precisa continuar leve para vocês conseguirem evoluir. Agora, para quem tá conhecendo, às vezes essa pessoa ela pode ter muita coisa acontecendo na vida dela. E aí acontece muitas vezes da pessoa ela ir devagar porque é muita coisa que ela tá carregando. Não dá para ela colocar o carro na frente dos bois, sabe? Ela vai mais lentamente. E por que que isso me dá a ideia de algum obstáculo? Porque se você é uma pessoa que quer apressar as coisas, isso aqui pode atrapalhar um pouco a relação, né? A questão de futuro, assim, que a gente enxerga diante de toda essa situação, se você tiver paciência para construir algo com essa pessoa aos poucos, eu acredito que a relação ela pode se desenvolver ainda mais e crescer de novo para quem já está no relacionamento ou se desenvolver mesmo para quem é solteiro. O problema é que eu não vejo você hoje como uma pessoa muito paciente. Eu vejo você como uma pessoa que tá querendo as coisas meio que se desenvolva logo. Você não tá querendo muito esperar essa pessoa decidir o que ela quer. E isso que acaba sendo complicado, porque aí, se você não, vamos dizer assim, diminuir o passo, existe uma possibilidade disso aqui acabar não dando certo, tá? Lembrando que quando a gente fala de futuro, são possibilidades, não são certezas. Então, as coisas podem mudar, porque a gente tem o livre-arbítrio e através das nossas escolhas a gente determina o nosso futuro. Vamos ver agora qual é o melhor conselho para você. E se você já gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Também já deixa aí nos comentários gratidão e espiritualidade. Presença da luz. Eu vou ler aqui e vou colocar assim para vocês. A paz nasce quando escolhemos olhar com a doçura e leveza. Permita que seu olhar se amoleça, que a rigidez se transforme em calma, que a gentileza consigo mesma e com o mundo abra portas e torne a vida mais leve. Tá vendo, pessoal? O conselho já sai direcionado exatamente para você ir mais devagar, para você permitir que as coisas aconteçam aos poucos, para você entrar num ritmo um pouco mais tranquilo, para não ter tanta cobrança, porque senão as coisas desandam. E é isso que eu tenho para vocês, eu espero que tenha feito sentido. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E se quiser fazer a sua consulta, as informações ficam sempre na descrição. Um grande beijo e até a próxima!